A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, espero que esteja tudo bem contigo nesse dia de hoje e que a paz do Senhor Jesus seja convosco, amém? Eu estou trazendo uma palavra para o seu coração, uma palavra que nós vamos meditar juntamente com ela, né? Nela, a palavra está lá em Jeremias, capítulo 7, verso 22. E a palavra nos diz o seguinte: porque nunca falei aos vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhe ordeneis coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifício, mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem, né? Meu irmão, minha irmã, eu acho que a maioria das pessoas, né, e não é só eu, tenho visto que é muita gente que, né, pensa que Deus vai preferir, né, ofertas, jejuns, orações, muitas vezes exageradas, demasiadamente longas, né? Em vez da nossa obediência, né? Nós temos visto, através da palavra de Deus, que Deus inevitavelmente, indispensavelmente, Ele adora a nossa obediência, né? E nós, eu não sei se é imaturidade na fé o que é, algumas vezes pensamos assim: ah, mas é só um errinho. Ou em situações piores ainda, pensamos: ah, mas é só um pecadinho, né? Em primeiro lugar, para Deus não existe um pecadinho. O pecado é o pecado. Errado fere a santidade de Deus, né? O ser humano tem essa concepção muito errada, né? Que nós vamos agradar a Deus orando, jejuando, fazendo ofertas, dando dízimos, ao invés da nossa obediência a Deus, né? Não tem oração, não tem jejum, não tem dízimo, não tem voto, não tem absolutamente nada que Deus adore mais num ser humano do que um ser humano que obedeça a palavra dele e, né, siga os mandamentos que ele deu, que ele determinou. Para cada um de nós, Deus diz: ó, fulano, vai por aqui, segue este caminho, porque este é o caminho que vai dar tudo certo, que vai bem, como a própria palavra lhe diz, ó. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem, né? Para que nós não tenhamos problemas. Aí muitas vezes nós resolvemos ir pelo nosso achismo, pela nossa empolgação, né? Pelo desejo do nosso malvado coração. E o que acontece? Dá tudo errado. Dá tudo errado. Nós não pegamos a direção com Deus e o efeito cascata, o efeito dominó, né? Aquela pequena atitude, aquela pequena empolgação acaba nos prejudicando grandemente. Por quê? Porque nós estamos fora do direcionamento de Deus, estamos fora da revelação de Deus, né? Nós temos na Bíblia uma situação que Deus havia ungido Saul como rei, né? E disse a Saul: Saul, vai até os Amalequitas e passa a espada em todos. Não importa a idade, é para devastar a terra deles, é para matar animal, é para matar ovelha, é para matar gente, é para exterminar com os Amalequitas, né? Isso talvez pareça até um pouco cruel, vendo assim de tal modo, né? Era uma justiça que Deus estava fazendo contra os Amalequitas, que tentaram evitar, né, e dificultar a saída do povo de Israel do Egito, quando Deus estava tirando eles de lá. Demorou um tempo, né, pelo que o texto bíblico diz ali, né? Demorou um tempo até que Deus resolvesse fazer a justiça contra os Amalequitas que tentaram impedir a saída de Israel do Egito, né? Porém, Deus quis usar Saul para fazer essa justiça. O que aconteceu? Saul poupou o rei Agag, né, e o melhor das ovelhas e os melhores animais do gado, né, para fazer o holocausto para Deus, ao invés de somente obedecer, chegar lá nos Amalequitas, passar as espadas e não deixar absolutamente ninguém vivo. Saul, no achismo, no coração dele, poupou a vida do rei Agag, né, que era o rei dos Amalequitas, e poupou os melhores animais, as melhores ovelhas, para depois, né, levar esses animais e fazer sacrifícios a Deus. Adivinha, meu irmão? Adivinha o que aconteceu? Né? Saul perdeu a unção dele de rei. Logo após, Davi foi ungido a rei e se tornou um dos maiores reis, porque obedecia a Deus, né? E Saul, no achismo, na empolgação dele, foi consultar uma feiticeira lá que não tinha nada que ver, né? Deus demorou um pouco para responder Saul, mas Saul não soube esperar. O que Saul fez? Agiu na empolgação, deu voz, deu ouvido ao malvado coração dele. Perdeu o trono dele. Era para Saul ser rei, mas não obedeceu a Deus, agiu segundo o coração dele, acabou caindo, né? E às vezes eu e você agimos assim, perdemos bênçãos, perdemos posições, perdemos inúmeras coisas somente por erros bobos, né? Que é da
ouvido ao nosso coração, aos nossos medos, aos nossos anseios, ou até mesmo aos nossos achismos, né? Porque o ser humano é cheio dos achismos, né? Nessa história de Saul, que Saul desobedece a Deus, né? Poupa a vida do rei Agag e o melhor dos animais lá dos amalequitas para oferecer depois sacrifício a Deus. Creio que o Saul pensou assim, poxa, né, eu já matei talvez todos os soldados dos amalequitas, tudo aquilo que oferecia risco, né? O rei aqui, o melhor dos animais dele, não vai me oferecer nenhum risco, então tá tranquilo eu deixar. Porém, Deus também não queria animais para holocaustos. Deus só queria que Saul obedecesse. E o Saul, no achismo dele, acabou poupando a vida do rei Agag e o melhor dos bois e das ovelhas para fazer sacrifício para Deus, sendo que Deus não havia pedido sacrifício a Saul. Deus tinha pedido que ele fosse lá, passasse a espada em geral dos amalequitas e pronto, acabou. Era só isso que ele tinha que fazer. Ele, no achismo dele, o que ele fez? Poupou o rei dos amalequitas, o rei Agag, e os melhores bois e as melhores ovelhas, né? E às vezes, eu e você, né, talvez agimos dessa mesma forma, achando que uma pequena atitude, né, não vai desagradar a Deus, que não vai ter problema nenhum, que não vai ter consequência, e vai. Se Deus deu uma direção, se Deus deu um caminho, obedeça. Nem um palmo para a direita, nem um palmo para a esquerda. É na direção que Deus nos deu, meu irmão e minha irmã, né? Todo aquele que se desvia, que anda em desobediência, né, ele comete um pecado pior que a obra de feitiçaria. Isso o profeta Samuel, inclusive, exorta Saul, né? Diz, olha, Saul, tu cometeu um pecado gravíssimo aos olhos do Senhor, né? Tu desobedeceu. A desobediência, a rebelião a Deus é pior do que o pecado da idolatria, o profeta Samuel diz para ele. E às vezes parece algo tão bobo, né? Ah, eu só vou ali, mas Deus disse que não era para você ir. Você está indo, você está desobedecendo, você está indo em rebelião a Deus, meu irmão e minha irmã. Portanto, se Deus deu um caminho, deu um direcionamento, não mova o seu pé nem um centímetro para a esquerda e nem para a direita. É no caminho, é na direção, é na revelação que Deus deu. Não vá perder as bênçãos que Deus tem para a sua vida, porque você está no seu achismo, né? Está indo segundo o desejo do seu coração, né? Está achando, se eu fizer um pouquinho disso aqui não vai ter problema. Vai, para Deus um pouquinho é extremamente relevante. Amém? Fique com a paz e a graça do Senhor Jesus.